Porque é sobre isso. É sobre quando você também vai cuidar do próximo ou resolver um problema, uma situação divergente de sua vida, mas você não deixou de olhar para si. Então, a estética, ela traz muito sobre isso, sobre a sua autoestima, sobre a renovação de si, sobre você olhar para si. Esse é mais um episódio do Você Pode Ser Mais, o podcast que impulsiona. Eu sou Polly Rezende, mentora impulsionadora de mulheres, e estou aqui hoje com Thaís Janaína, que é esteticista e cosmetóloga. Isso mesmo? Isso mesmo, Fala pra certinho. gente, Thaís, quem é Thaís Janaína primeiro, para depois você dizer pra gente, né, o que faz uma cosmetóloga. Porque Pronto. Esteticista, acho que a maioria já conhece. Você vai sabe. falar também, claro, um pouquinho do trabalho da esteticista, mas eu acho que o que deixa mais a curiosidade, assim, é o tal cosmetóloga, né? Pronto, então, sou Thaís Janaína, né? Como você citou anteriormente, sou mãe, tenho um filho de 5 anos, amo o que eu faço, a minha profissão autônoma, já há mais de 8 anos atuando na área. Esteticista, como a maioria sabe, eleva a autoestima aos pacientes, aos meus clientes. E a cosmetologia, que é a cosmetóloga, ela cuida bem dessa questão do cosmético, do lidar com o home care, muito falando sobre isso, porque às vezes a profissional, o cliente, né, na verdade, ele busca o tratamento em cabine, em clínica, mas aí não cuida da parte do cosmético, que hoje é o famoso skincare, como as pessoas falam, né, citam, né, bastante. Então, sem um bom skincare, sem uma pele limpa, ter um cuidado facial e corporal também, que abrange as duas situações do facial e do corporal, a cosmetologia, se ela ficar pendente, o resultado, consequentemente, não é efetivo. Então, a cosmetologia atua bastante potencializando aquele tratamento em clínica. Perfeito. Então a pessoa vai na clínica, faz o tratamento estético e Sim, leva para casa, né? Ou tem a isso. possibilidade de continuar em casa esse acompanhamento através dos cosméticos melhores e adequados para ela. Isso, Seria isso. exatamente, indicado conforme tratamento facial ou corporal, para poder potencializar aquilo ali, aquele tratamento que a gente está indicando personalizado. Maravilha. Quais são esses tratamentos? Então, eu comecei com a questão do manual, né? Hoje eu tô bem no injetáveis. As enzimas, seja para corporal, facial, o botox. Tem o básico, né? Que para mim o básico sempre vale. Por exemplo, para se fazer um botox, a gente tem que fazer uma avaliação, uma anamnese facial, mediante uma limpeza de pele, a depender do caso, um tratamento, uma viçosidade. Então, assim, um peeling químico. Então, tem muito dessa questão da cosmetologia entrar no sentido da paciente em casa, utilizar alguns ácidos, alguns peelings próprios para home care, protetor solar, e também no corporal, no sentido de uma celulite, um tratamento de celulite, de flacidez, um colágeno, um demai. Então, são vários cosméticos que são utilizados e mesclados de acordo com a personalização de cada tratamento, variando, obviamente. Perfeito. Você falou aí várias coisas que, Sim, né, eu não tenho tanta afinidade, não tenho conhecimento para. Por sim, exemplo, né? A enzima. Qual sim. que é a ação da enzima? Para que serve lá uma enzima, seja corporal ou seja facial? Pronto, vamos lá. Corporal, muito na questão da gordura, né? Que é o que mais é procurado. Tem também para a celulite, tem também para a flacidez, para a estria, mas 90% é mais aquela coisa do corporal, a gordurinha, né? Que incomoda. Ele atua com ação lipolítica, que é o quê? A destruição das células de gorduras. Então, um fármaco aplicado, minimamente invasivo, por agulhas na região local, nos pontos onde incomodam, né? Seja na gordurinha do sutiã, seja no abdômen, seja no braço, ou até na lipo de papada, que a gente chama de lipo de papada, é um nome de nível de marketing, né? No sentido das enzimas. Então, ele atua nesse sentido bem localizado e centralizado naquela questão, para poder estar diminuindo e elevando a autoestima em busca daquilo que a paciente está querendo, né? Que é a diminuição daquela gordura ou daquela celulite, que é geralmente nas coxas, nas nádegas. Então, são aplicadas enzimas naquela região bem local. Então, é um tratamento bem específico e localizado, resumidamente, que são fármacos que atuam de dentro para fora. Perfeito. E aí, hoje em dia tá super assim, em alta, né? Já tem um tempo aí, eu acho que do processo da pandemia para cá, eu acho que Sim. quanto mais a gente ficou em casa, mais a gente teve
um olhar, assim, para essa coisa de cuidar da própria pele, né? De fazer o skincare. Então, às vezes, as pessoas acabam comprando, né? Ou começando a fazer esse cuidado com a própria pele com um produto que não necessariamente seria o ideal. Então, Sim, acontece bastante. fala um Mas pouquinho pra gente. depois da pandemia veio muito essa questão do se olhar, né? O tempo mais para si, e as pessoas verem que não é só sobre a correria do dia a dia, que é importante, que é autocuidado também. É saúde, né? É como falamos, o autocuidado, a saúde. Se a pessoa não conseguir olhar para si um pouco, tirar um tempo para si, o que é que vai ser dela? Pode levar até uma depressão, a depender não só no sentido estético, em vários aspectos, cuidados emocionais também, com a terapia. Tanto que eu ouço muito nas sessões com as pacientes, elas dizendo, aqui são os meus 50 minutos de gratidão, universo, cuidado comigo, porque de verdade é. Elas às vezes chegam, eu tô cheia de problema, mas só em fazer esses 50 minutos de uma sessão estética, para mim, não vou dizer que resolve, mas eu já vou saber lidar com aquele problema de uma maneira melhor, porque eu também sei que não esqueci de mim. Porque é sobre isso. É sobre quando você também vai cuidar do próximo ou resolver um problema, uma situação divergente de sua vida, mas você não deixou de olhar para si. Então, a estética, ela traz muito sobre isso, sobre a sua autoestima, sobre a renovação de si, sobre você olhar para si, seja de modo facial, corporal, entre outros. A pessoa, na verdade, se fortalece, né? Quando ela... Sim, com certeza. Não é uma futilidade, é uma necessidade. Você traz aí justamente essa dualidade entre a futilidade e a necessidade de cuidados estéticos, né? Mas a estética é o que está por fora, sim, né? É muito do que seria a embalagem da pessoa, mas essa embalagem fortalece o interno da pessoa. Reverbera né? por dentro, porque se não tá bem, se você olha para o espelho e não se sente bem, uma pele cansada, umas olheiras, uma gordura, um sobrepeso, não flui. Observe que agora mesmo com essa questão ultimamente da obesidade sendo tratado com as canetas emagrecedoras, a tizepatida, que é o ativo do Monjaro, muita paciente chegando em clínica querendo mesmo gentilmente esse tratamento. E muitas falam, não aguento mais, para mim chegou o meu limite. Preciso realmente voltar, porque se eu não voltar daqui, eu não sei onde eu vou parar. Eu não sei, já tem casos de algumas que chegam, não sei nem se uma cirurgia bariátrica, se eu deixar rolar mais do que eu já estou, chegaria a me aceitar, então preciso voltar. E aí quando elas se veem emagrecendo, vendo resultado, é uma mudança visível de percepção do olhar, às vezes chega no primeiro dia com um olhar triste, e depois no decorrer do tratamento já é uma outra pessoa. Por quê? Porque tá renovando aquela autoestima dentro de si. Então, é um diferencial e que essa coisa da futilidade ficou para trás. Sim. A mim não cabe mais. É mudar realmente a percepção da pessoa sobre ela mesma, né? Então, ela se sente mais segura, se sente mais feliz, se sente mais poderosa, né? Sim, o empoderamento, né? No sentido geral, né? Não é só sobre essa coisa de dualidade entre homem e mulher, é sobre si mesmo, empoderamento feminino de você, de se olhar, de se sentir bem, do seu querer bem e, consequentemente, transmitir para o outro. Você consegue. E o meu público é muito feminino, mas atendo também o masculino, mas 90% é o feminino. Então, geralmente, mulheres que se cuidam, elas conseguem ser melhor como profissionais, melhor como mães, melhor como esposas. Por quê? Porque estão bem consigo mesmo, então estão buscando a si. E até um paradoxo sobre isso da questão de melhor como esposas, que muitas vão lá até falando assim, mas meu marido não tá concordando em pagar tal valor de procedimento, a grande maioria. Mas mesmo assim eu vou pagar, porque depois ele vai ver uma esposa melhor, uma esposa mais bem-humorada, uma esposa que sabe, porque ela tá ali cuidando de si, não só sobre a estética, ela também depois vai num terapeuta, ela cuida do emocional dela, então é todo um conjunto para, consequentemente, um efeito dominó, ter uma vida mais saudável, né? Nas relações. Na verdade, é esse realmente olhar para uma melhor pessoa, né? Então, quanto Sim, mais você se torna uma pessoa melhor, mais isso vai reverberar em todas as relações e em todas as circunstâncias. com certeza. Não tenho dúvidas. E os tratamentos, são tratamentos mais pontuais ou pode ser também mais globais, vamos dizer assim, né? Existem tratamentos, por exemplo, eu posso chegar lá apenas com uma demanda, né? Mas aí, a partir daquela demanda, você tem como fazer uma avaliação, você faz essa avaliação para outras circunstâncias ou você atende apenas a demanda que chegou? Não, aí eu analiso como um todo. Por exemplo, tem pacientes até tratando da enzima, o assunto inicial.
Tem pacientes que acontecem de chegar lá querendo tratamento para gordura localizada, mas se ela está inflamada, se ela está inchada, até um exemplo que eu estou dando corriqueiro, né, do dia a dia. Até uma enzima que eu venho aplicar nela para gordura local não vai ter um efeito assim com sucesso grande, né, que a gente poderia ter se ela está ali inflamada, inchada, demasiada. Então, primeiro eu trato essas questões primitivas, que é a inflamação dela, que é sobre o inchaço dela. Ofereço outros tratamentos e explico, obviamente, né, que não é sobre aumentar valor de tratamento, é sobre entregar o melhor resultado naquele tratamento. Então, daí, eu explico para ela o porquê, para depois a gente ir para o tratamento que ela já chegou querendo. Porque se eu entregar só aquilo, eu só vou apenas receber o dinheiro dela, mas eu não vou entregar o resultado que ela quer. Então, a minha intenção é entregar o resultado que ela quer, porque eu entregando o resultado que ela quer, eu digo muito que o cliente é sobre também boca a boca, ainda que hoje tenha muito digital. Mas o boca a boca, para mim, nunca vai deixar de existir. Continua sendo um diferencial. Porque se eu chego e digo, não, aquela profissional, ela olha além do que eu tô passando o cartão, ela tá realmente disposta a entregar o resultado para mim, então eu não largo dela. Tanto que eu tenho pacientes que estão comigo desde o início, desde lá de 2017, comigo, porque justamente eu olho para todo um contexto. Quando dá de fato para fazer aquilo que ela veio buscar, obviamente a gente faz aquilo que ela veio buscar, mas se eu vejo que vai impactar de um resultado negativo aquilo que ela veio buscar, eu não começo logo por aquilo. Assim também como um botox, tem uma paciente mesmo que ela está em tratamento para poder fazer o botox, mas que a pele dela ela chegou sem viço, com manchas, então não adianta eu fazer aquela paralisação muscular, né, vamos dizer, para atenuar, melhorar as rugas dela, se aquela pele dela estivesse em viço, cheia de acne, com melasma, então estamos num tratamento de base para daí o último passo ser o botox, para que de fato o resultado dela seja harmonioso, com delicadeza e suavidade. Na verdade, existe um tratamento prévio para Sim, atingir o resultado que ela quer, com o desejado. tratamento que ela veio buscar, né? E às vezes as Exatamente. pessoas não entendem, né? Não, acha que você só quer englobar valor no sentido de preço, mas na verdade eu estou levando valor e não preço para aquela pessoa, porque eu estou disposta ali a estar entregando um resultado final a ela. Então, para eu entregar esse resultado final que ela veio buscar, eu preciso ter esse cuidado. Não posso simplesmente chegar, vamos então, senta aqui, vamos fazer aquilo que você quer e pronto. Ela vai me cobrar depois aquele resultado e não vai ter. É sobre isso. É muito interessante, importante as pessoas entenderem que existe essa questão prévia que muitas vezes, né, não são todas, né? Sim, Imagino que não são todas não as são situações, todos. mas muitas vezes precisa desse tratamento prévio para que se chegue ao resultado esperado. Exatamente, exatamente. É isso. Perfeito. Você falou aí no início também sobre os tratamentos manuais e os tratamentos que agora Injetáveis. você já está, né, com muito mais intensidade, que são os injetáveis. Qual que é a diferença? O que que, né, quais que são esses tratamentos manuais, né? Os Sim. injetáveis a gente já viu aí que é o peeling, né? Você Tem falou. microagulhamento, tem skin booster, tem botox, tem enzimas, tem diversos, né? Vários. Os manuais são os básicos, assim, até para quem tá começando, para quem tá iniciando, é uma drenagem linfática, um relaxamento. Antes se usava massagem modeladora, mas todo mundo hoje já sabe, ou a maioria dos profissionais atualizados sabem, né? Vamos dizer assim, que a modeladora, a massagem modeladora não se quebra uma gordura com a mão, então não tem esse efeito, esse resultado assim. Né? Então, é muito da questão a diferença é que o manual ele não é invasivo, vamos dizer assim. O injetável não é que ele seja altamente invasivo, ele é minimamente invasivo, porque são agulhas finas de insulinas e autorizados perante a lei nós atuarmos com isso. Mas a drenagem linfática, por exemplo, é especificamente manual, mais para questão de retenção hídrica, casos de lipedema, que também auxilia, de linfedema, pessoas com inchaços constantes, linfa lenta, massagem relaxante, como o nome já diz, para efeito de relaxamento. Então é tudo bem superficial, só no toque mesmo, para poder dar uma melhorada, um tratamento coadjuvante que também tem muito efeito. Tem pacientes minhas que só fazem drenagem linfática, e elas se sentem bem, plenas, felizes e tá tudo certo. Não precisam, não querem ou não podem também naquele momento estar fazendo outros tratamentos, mas não largam a drenagem linfática, porque ainda que se tenha outros avançados com injetáveis, eu digo que a drenagem linfática é um tratamento milenar, porque além de ela tratar a retenção hídrica, ela também é coadjuvante no relaxamento. Ela não tem esse propósito final, mas ela acaba tendo um Acaba sendo coadjuvante. uma massagem, né? E isso, o toque, eu digo que relaxa muito.
Essas enzimas são à base de insulina todas? Não, insulina não, elas têm ativos fármacos que atuam nas células de gordura, ou se for para flacidez, na camada da pele da derme, ou se for para a celulite, nas células adipócitas inflamatórias que causam a celulite. Então, para cada caso, um caso. Para a estria, para a renovação celular. Então, para cada caso, um caso. Nessas enzimas, têm os ativos necessários para tratar cada disfunção, vamos dizer assim. Como você chegou, Thaís, a se tornar, né, A profissional. a profissional que você é hoje, exatamente? Fazendo em mim, primeiramente, os tratamentos estéticos e fiquei apaixonada. E só ficava olhando uma época só isso, indo nas clínicas, até perguntando, só para entrar, perguntava às donas de clínicas como era, se gostava, como atuava, e no Instagram ficava olhando várias clínicas de estética, vários resultados. Então aquilo realmente foi me pegando, eu fui percebendo que eu gostava daquela profissão, daquela área, ficava encantada com aquilo, depoimentos, os relatos. E aí eu decidi partir para essa área. Eu digo você, não me arrependi, é a melhor coisa que eu fiz. E aí a gente vai se descobrindo com as inovações, com as coisas que vêm avançando, né? Tanto que recentemente eu digo que tá bem assim encantador para mim essa questão da automodelação, a especialização que eu fiz recente, e também é dos tratamentos que eleva a autoestima, além desses que eu já citei. Então, assim, quando você vai levando autoestima, eu tive essa sensação de ter um antes e depois, vivi, gostei. E aí eu fiz, poxa, por que não? E aí fiquei namorando, olhando. Então, pra mim, eu decidi dali, a partir dali, dessa vivência minha mesmo, na prática. Geralmente é quando a gente vê a transformação na gente, a gente quer levar essa sensação boa também para Para outras os mulheres, outros, né? é o que chamamos assim de hoje propósito, né? Que tem essa palavra de levar um fundamento daquilo, né? Levar o seu trabalho, mas com um fundamento, um fundo de verdade, entregando com coerência às pessoas aquilo que você faz, né? O seu trabalho. Fala um pouquinho pra gente aí dessa automodelação, né? Automodelação. Auto. Então, ela é a remodelação da orelha de abano sem cirurgia, de uma maneira Uau! minimamente invasiva. Porque tem também a cirurgia, né? Obviamente que são para médicos, que é a otoplastia, que é um outro nome. Mas a automodelação, ela é a remodelação da orelha de abano sem cirurgia e trata muito dessa questão da autoestima, porque tem muita gente aí com orelha de abano, homem, mulher. Mulher às vezes dá escondida no cabelo para poder não tirar foto. Homem não tem, a maioria, né? Alguns que têm um cabelo, mas a maioria não tem, evita até tirar foto. Tem os apelidos, tem crianças também, bullying. Semana passada mesmo eu atendi um menino de 12 anos que disse que a mãe falou que ele não aguentava mais, que sofria bullying. Essa coisa de dunga, chamar de dunga, enfim. Então, tem muito dessa questão de entregar isso, remodela o abano, né? As cartilagens, remodelando, E é só fazer. com massagem ou tem? Não. Tem um procedimento com anestésico local, feito ali em consultório, entre 1 hora e meia. O procedimento dura no total, porque são as 2 orelhas geralmente. Acontece de um caso ou outro ser somente uma orelha, mas a maioria são as 2 orelhas que a gente tem que estar resolvendo sobre o terço superior, o terço médio. E aí, com um procedimento local da cartilagem, de como remodelando um abano, e a gente entrega isso. Tanto que o resultado é praticamente de imediato. Eu digo praticamente porque, assim, tem um inchaço, né? Na hora que a gente mexe, de certa forma, naquela cartilagem que tá ali. Mas depois de uns 15, 20 dias cicatrizando, o paciente já consegue ver de fato o resultado final, sem o inchaço, sem o edema, que pode ser normal acontecer. E aí, Entendeu? mesmo não sendo um processo cirúrgico, né? Isso, Sendo não. minimamente invasivo, ele fica permanente o resultado? Isso, a intenção dele é ficar o permanente, o resultado é definitivo, é de modo definitivo. A gente sempre traz profissional a questão do retorno, né? Retorno em 30 dias. Por que retorno em 30 dias? Tem alguns casos, são raros, mas tem que o corpo às vezes pode rejeitar o fio, que é através desse fio que a gente utiliza para repassar na cartilagem para remodelar esse abano. E aí a gente coloca um outro fio, ou então às vezes a cartilagem é tão agressiva e dura, e a gente tem que repassar também outro fio. Pode acontecer, porque tudo é do corpo humano, fisiológico. Mas no retorno, quando a gente já tem essa noção, se caso rejeitou, ou se caso aquele abano abriu de uma certa forma, só uma pontinha, a gente consegue novamente repassar, refazer, e ele de fato se torna definitivo. Um retorno é mais para se tiver necessidade de fazer um reparo, para ele seguir como definitivo, porque ele é Apenas uma definitivo. reavaliação, né? Exatamente, é feito apenas uma vez. E a pessoa leva a autoestima para ela para a vida toda, porque é uma diferença você olhar no espelho.
abana aquela orelha grande que muita gente tem, às vezes, e aí na hora que vai fecha aqui, aí coloca a rente, né, a cabeça, a pessoa já se vê diferente ali. Ainda que naquele momento ainda esteja um pouco inchado, mas já é uma visão diferente. Modelagem facial que Isso, faz a traz. diferença. Total. Eu digo que é como se fosse analogia. Uma vez eu fiz a paciente, ela disse: eu gostei de sua analogia. Uma pessoa quando tem um pé assim reto, né? E aí não tem que usar uma bota, às vezes, na infância para fazer a cava. Então é mais ou menos isso com a orelha. Ela tem ali a cartilagem reta e a gente está ali remodelando para ter a cavinha direitinho. Perfeito. Não sabia que tinha esse tipo de procedimento. Vários aprendizados. Tem sim. Mas qual que é o procedimento mais procurado hoje? Hoje é muito corporal. Emagrecimento. Com essa questão que estourou aí do Mounjaro, a tisepatida, né? Que é o ativo do Mounjaro. Atualmente está muito corporal. As pessoas estão entendendo que o peso é sobre qualidade de vida e sobre gordura visceral, proteção cardiovascular, tá muito, muito mesmo. Você me pergunta hoje, o que é que hoje eu mais faço, ainda que eu faça outros procedimentos, é muito sobre o tratamento de auxílio no emagrecimento. Como habilitado injetáveis, né, a gente pode, com os laboratórios, estar entrando com a tisepatida nos pacientes e potencializar essa entrega do tratamento corporal estético a eles. Então, tá bastante procurado. Quais são os cuidados, né, que uma pessoa que faz um tratamento desse precisa ter de mudança de hábito mesmo na sua vida para que não retorne tudo que ele investiu. Não só no tempo, na saúde e no dinheiro, no bolso, porque não é um tratamento barato, né? Então, os cuidados é a questão da mudança de vida no sentido de atividade física. Isso é uma obrigatória primário. A alimentação. O que acontece? Você utilizar uma caneta emagrecedora, um polo emagrecedora naquele momento, ele te ajuda para a saciedade, a compulsão alimentar, a ansiedade que muita gente tem. E nesse período você tem que aproveitar essa chave desse período para se reeducar com alimentos mais nutritivos, complementos de vitaminas para não baixar a imunidade, com atividade física para que quando ocorra o desmame, se caso sim, eu digo se caso sim, porque tem pacientes até, já tem estudos científicos aí comprovados em artigos científicos que tem a obesidade e vai ter necessidade, muito provavelmente, de utilizar a vida toda. Por quê? Porque a obesidade é uma doença crônica, né? Isso é constatado. Então, tem pacientes que vão ter que levar para o resto da vida. Como tem pacientes que não fizeram bariátrica, cirurgia bariátrica, por ser uma doença crônica, ele teve que aceitar e ir para uma mesa cirúrgica. Então, tem pacientes que, já que não querem se submeter a esse tipo de procedimento tão invasivo como a cirurgia, então tem que adotar uma caneta emagrecedora para o resto da sua vida. Mas tem outros que conseguem ter o desmame. Então, aí nessa janela que está se usando o medicamento, ele está readequando a alimentação. Porque se quando desmamar ele não tiver readequado a quantidade alimentar, a nutrição alimentar dele e a atividade física dele, com certeza vai voltar, vai ter o reganho. E aí vem a frustração de dizer que só com ele não funcionou. Mas não é que não funcionou, ele foi um amuleto, né? Vamos dizer assim, para lhe ajudar nesse caminhar. Se você também não faz a sua parte, não tem como ter um milagre. Eu digo que eu não sou milagreira, sou esteticista, não sou milagreira e não tenho intenção. Essa aula eu perdi na faculdade. E tem? Nem quero saber. Porque, de fato, na verdade, o processo, né, o projeto, o programa da esteticista ali vai ser de acelerar o processo que ele realmente precisa fazer, né? Sim. Muitas vezes o paciente até está tentando com atividade física, com alimentação, mas aí está inflamado. E aí nós, profissionais da área de estética, temos meios de ajudar nesse processo de desinflamação, seja com Mounjaro tisepatida, seja com enzimas ou o que for, para dar aquele up, aquele impulso. Você está fazendo atividade física, você está na alimentação, então agora vai ter resposta. Fazemos a nossa parte. Mas também cabe ao paciente de lá retornar para a gente, porque eu digo muito que eu faço a minha parte 60% a 70%, mas 30% a 40%, a depender do tratamento, é com você. Porque se não tiver essa ajuda, ou a depender de casos e tratamentos, é 50% meu e 50% seu. Se a gente não andar junto, não vai dar certo. Exatamente. Então, assim, se ele ainda não começou, se a paciente não começou ainda a fazer o processo dela de já estar se adequando à alimentação, já está com atividade física mais regular. Né? Eficiente. Exato, assim, porque às vezes tá no processo, mas ainda não é regular, né? Isso. E aí não vai adiantar nada dela ir fazer o processo, ou às vezes esse procedimento também
impulsiona ela a... Sim, sim, acontece. Vocês estão tocando um ponto-chave. Tem muitos que dizem assim: tem dias que eu vou malhar, não é nem pela vontade, é pelo que eu lembro do que eu investi. Olha, tá adiantando de qualquer forma. E lembre-se também quando você terminar. Não, eu investi tal valor lá atrás, eu não vou deixar esse valor perder. Entendeu? É até como uma cirurgia plástica, que é invasivo. Tem gente que faz lipoaspiração e depois de 2, 3 anos engorda tudo de novo e tem que fazer. Então, assim, se é um procedimento estético não invasivo, se você não manter, ele volta, um invasivo volta, imagine um não invasivo. Não tem como ter, essa conta não fecha, entende? Então tem que ter o cuidado do paciente em casa. Seja num procedimento invasivo, para uma cirurgia, ou seja num não invasivo, por nós profissionais da área de estética. Eu acho que não é muito... talvez não seja também somente pelo investimento que foi feito, Sim. mas pelo resultado que já viu e aí não quer retornar, né, Isso. ao que estava antes. Então, quando já começa a ver o resultado, se empolga mais para continuar ali fazendo a parte dele, né, os 50%. Eu gosto de dizer assim, eu faço 100% dos meus 50% para você fazer 100% dos seus 50%, né? Perfeito, exatamente. Porque é ali uma troca. Isso, são os dois andando de mão dadas ali para um não soltar a mão do outro e não deixar. Mas é isso mesmo, porque já vê o seu resultado, então sua autoestima, aí eu vou querer regredir naquilo, não pode, não tem sentido. Então é sobre isso mesmo, se cuidar. Exatamente. Maravilha. Fala pra gente, quando você ouve a frase, você pode ser mais, né? O que isso vem pra você? Como é que isso reverbera pra você? Claro, alinhado aí à questão do seu trabalho, né? Do mais que você oferece a partir do seu trabalho para as pessoas que buscam ser mais quando procuram um procedimento estético. Sim, sim. Então, eu posso ser mais. Essa frase mexe muito comigo, que eu posso ser mais profissional, mais qualificada para entregar o melhor àquela pessoa, porque eu estou sempre em busca de novidade. Eu sou bem inquieta em relação a isso. Não me acomodo. Então, eu posso ser mais para entregar melhor para aquela pessoa, para deixar ela saindo do consultório estético com uma autoestima elevada, com um sorriso bacana. Eu posso ser mais como empreendedora e não desistir, porque tem altos e baixos, né? O empreendedorismo não pode se dizer que é fácil, que é uma caminhada e nunca será, e também o que é fácil a gente geralmente tem essa coisa do peso de valorizar, é uma verdade. Então, assim, tem os altos e baixos, mas eu posso ser mais quando eu não desisto, sabe? Quando eu não desisto daquilo, do meu caminhar, ainda que tenham dias e dias, tem dias muito bons, tem dias não tão bons. Então, sempre para mim, vou dizer que eu posso ser mais quando eu não desisto da minha trilha, do meu caminhar sobre mim e sobre o próximo, do que eu tô entregando e quero continuar entregando ao próximo. Então, para mim é isso. Maravilha, você trouxe aí a parte mais desafiadora, né? Sim. Que é a questão mesmo de persistir e não desistir. Não. Qual que foi o seu maior desafio na sua jornada até agora? Tem muito, não vou nem dizer que é só o início. Na verdade, é o tempo todo você é testado em relação a desafios de... Ah, mas será que vai dar aquele resultado? Ah, mas será que você sabe mesmo? Às vezes tem que... Você fica até assim constrangida, mas poxa, eu sei, eu tenho essa competência. Mas a pessoa às vezes põe em cache, põe em dúvida. Não sei se... Às vezes tem a questão do estrelismo, de não ter não sei quantos mil seguidores. Tem muito disso também, desse tabu em rede social. Confesso que, inclusive, esse meu modo blogueirinha de digital veio de um pouco tempo pra cá, porque antes eu nem sabia lidar bem com boca a boca, era bem assim, mas aí eu vi que não tinha jeito, então vamos aderir, tá tudo certo, tudo bem também. Então, assim, é bem desafiador essa coisa de você estar provando o tempo todo algo que você sabe que você tem a capacidade ali. Até muito pela questão de que no mercado tem muitos charlatões, né? Em todas as áreas, não digo só na estética. Então, todas as áreas. E aí acaba que pelo erro de um, você acaba sendo, entre aspas, prejudicado por outro. Mas óbvio que você desbravando aquilo, quebrando aquele muro, rompendo a barreira, a pessoa vai vendo. Eu acho que não é sobre eu estar provando o tempo todo se eu sou bom, se eu não sou boa, quem eu sou, quem eu não sou. Eu sei quem eu sou, eu sei a profissional que eu sou, eu sei o que eu estudo, eu sei o que eu deixo de fazer para chegar onde eu chego. E eu vou continuar nessa caminhada, que é o que me motiva, sabe? O empreender na área de estética. Então, para mim é muito sobre isso, é sobre persistir no que eu quero, em querer ser maior, em querer, inclusive, lá na frente ensinar, porque eu acho que quando você ensina, você aprende ainda mais. Então, é muito sobre isso, assim mesmo, de você saber o que você quer, quem você é e chegar lá. E aguardar, porque o colher frutos é com o tempo, né? É a médio e longo prazo.
Então, isso é desafiador, isso às vezes te desmotiva um pouco, às vezes você pensa, tô no caminho errado, tô maluca? Meu Deus, você vê outros profissionais na área de estética faturando não sei quanto, tô maluca. Não, mas você não tá maluca, você tá no seu caminhar. Uma hora você vai chegar. Tudo é um Pensa. processo, né? Tudo é um Sim, processo sim, e, às vezes, para algumas pessoas que têm mais, vamos dizer assim, maiores possibilidades, né? Porque sim, tem como investir muito mais, né? Tem sim, sim. como, então o processo acaba sendo mais Acelerado, rápido, exatamente, né? Mas tudo é essa construção mesmo. E dentro dessa construção do seu processo, né, tem todos esses desafios. Mas quais são os resultados mais felizes que você consegue colher dentro do seu trabalho? Os resultados mais felizes que eu consigo colher são quando elas me dizem: nossa, você foi um diferencial, já ouvi, né? Esses relatos. Você foi um diferencial na minha vida. Você é luz, o mundo tem que te conhecer, já ouvi também. Não vivo mais sem você, agora que ainda fala, você que se lascou, então agora eu não vivo mais sem você. Eu digo, tudo bem, tá ótimo assim. Então, pra mim, ouvir isso é dizer, ai, que bom, eu tô no caminho certo, tão feliz de ouvir isso, sabe? E não é sobre questão de massagear ego, é sobre você ficar feliz que você tá entregando aquilo, você se propõe a acordar todo dia, tá fazendo pelo outro, pelo próximo. Então, pra mim é muito bacana. Eu fico de verdade muito feliz quando eu É a vejo co- esses depoimentos. Na verdade, é a confirmação, né, de que o Sim, trabalho realmente, por mais que a gente saiba que o trabalho que a gente faz é sim, muito bom, que eu sei a entrega que eu tenho, sim. mas quando você tem esse retorno do outro, né, reforçando isso, Isso. a gente tem também essa massagem no ego, mas tem uma certeza, Sim, né? sim, é um retorno natural. Quando de maneira, obviamente, como sempre tem que ser natural, então você diz, tá bom, já virei o game, tá tudo certo. Bora seguir. Vai ter dias e dias, mas eu vou lembrar disso aqui e tá tudo certo. Me fala aí, fala pra gente como é que, onde você atende ou, né, você vai em casa, tem uma clínica, onde é que fica, como é que as pessoas podem, né, conhecer de fato o resultado do seu trabalho? Pronto, então. Eu comecei no domicílio, né? Porque tu não tem aquele começo, muitos anos no domicílio. E aí teve um período eu engravidei, fui para uma clínica, depois voltei novamente para o domicílio, até que foi pela questão da pandemia, que eu estava pensando na época em investir em clínica. Atualmente eu tenho uma sala dentro de uma clínica que fica no edifício TK Tower. Então eu atendo lá, em clínica mesmo, e as pessoas podem me procurar no 11º andar, edifício TK Tower. Meu WhatsApp também tá no link da bio no Instagram, ou no direct também eu respondo tranquilamente, e pode estar agendando avaliação, fazendo anamnese presencialmente. E a gente está montando um protocolo personalizado, dependendo do que se deseja. Porque eu digo muito que assim, o paciente não é receita de bolo, né? Então eu não posso que passar para Chico, passar para Francisco. Então tem muito essa questão da avaliação, independente do procedimento que seja. Mas hoje, atualmente, eu estou em clínica, fica ali na Avenida Magalhães Neto, próximo ao Hospital da Bahia. Então, Maravilha. E você falou aí do protocolo, né? isso. Esse protocolo seria realmente ali o que cada procedimento que cada um, a Dentro da depender das suas realidade de necessidades. cada Fala um um. pouquinho pra gente. É porque assim, eu avalio também dentro da realidade de cada um, do que com o outro trabalha, porque às vezes o labore dele pode impactar tanto positivamente quanto negativamente em um bom resultado, inclusive também na realidade financeira daquele paciente. Então também tenho que me ajustar, mas informar ele, olha, esse caminho, não que esse que a gente vai não seja tão bom, mas nesse caminho poderia ser melhor, mas o seu financeiro vai até aqui, então vamos nesse. E lá na frente reavaliamos para daí ver se dentro das suas condições se podemos fazer um toque a mais ou não, ou se até der uma resposta, porque nós temos a nossa individualidade bioquímica. Então, às vezes, o que eu penso que para você, por exemplo, 5 sessões não vai lhe dar um bom resultado, tão bacana, pode ser que surpreenda. Seu corpo responda bem. E pode ser que, eu acho que, vamos dizer, 8, vai ser muito bom, e daqui com 8 não esteja tão bom. Então, sempre tem aquela reavaliação no processo final daquilo que a gente monta, de acordo com a realidade de cada um, realidade de vida, realidade financeira, realidade de tudo, para poder entregar um objetivo. Perfeito. Só para trazer assim realmente luz para aquelas pessoas que têm um certo medo, né, que têm um certo talvez até preconceito porque não conhecem direito. Então, quando fala, né, que é um processo
que é minimamente invasivo, talvez já assuste a pessoa, né? Então, se tem pessoas que morrem de medo de agulhas, né? Falou em agulha, misericórdia. Corre légua. Fala pra gente um pouquinho, né? Como é que você pode tranquilizar as pessoas que têm um pouquinho desse receio, desse medinho de agulha? Como é que é esse processo, né, com o uso das agulhas? Sim, então. O processo, obviamente, é super seguro, esterilizado, material esterilizado. Essa questão do minimamente invasivo que nós falamos, por exemplo, uma aplicação de botox, é aquela agulhinha de insulina, bem fininha, 31G, que para pessoas até que são diabéticas e usam insulina em casa, é mais ou menos aquela finura, aquela espessura de agulha. Então, quando a gente diz minimamente invasivo, permitido, né, dentro da lei e Constituição Federal, é sobre isso, ser minimamente invasivo de fato. Tratamento de microvasos também, com aquela agulhinha, com os ativos que tem que se fazer. Então, procedimentos que são injetáveis, nós profissionais da área de estética falamos minimamente invasivo porque justamente são agulhinhas finas que penetram de acordo ao que for o tratamento, né? Seja de microvaso, seja de botox, seja corporal com enzimas, ou até da automodelação, que tem a questão do anestésico local, só para não sentir por conta da cartilagem a dor. Então, de fato, ele é minimamente invasivo por isso, porque ele não impacta na vida da pessoa. Eu faço ali o procedimento, o paciente deitado na maca, né, que tem ali, e na mesma hora ele sai e a vida dele segue normalmente. Não tem nada de abertura, enfim, até porque é invasivo realmente, claro e evidente, só quem pode são os médicos, como tem que ser sempre, entende? Mas minimamente invasivo para nós, profissionais, esteticistas, enfermeiros estetas, biomédicos estetas, fisioterapeutas, dermatofuncionais, é resumidamente sobre isso aí. Então, são agulhas muito fininhas que Isso. vai só, né, Na de forma camada mais superficial da pele. Então, Isso. seria, por conta disso, um processo mais indolor mesmo. As pessoas têm medo da dor, né? Não, aí Então, eu tenho que relativizar. Por quê? Porque tem pacientes que eu aplico as agulhinhas de insulina fininha para uma gordura local, por exemplo, e tu fica ali conversando, não tá sentindo alguma coisa, não. E tem outras que, pelo fato de ter esse psicológico travado, já trava na mente quando vê, e aí já acha que é dor. E muitas vezes não é nem sobre dor, é sobre aquele psicológico. E fica, ai, mas aguenta, tá ali conversando, não, por essa gordura ir embora, e vai fazendo. Mas nada que vá afetar a vida de ninguém. Eu digo que é relativizado por conta disso, muito mais sobre o psicológico. Mas no sentido de dor, ela não causa dor. É mais pelo psicológico da pessoa. Em ir aberta aquilo ou bloqueada. Se já for bloqueada, já vai achar que é dor. E não é. Certo? na verdade, não é nem relativizar a dor, né? Que é relativo para cada pessoa mesmo. O limiar de dor de cada um é diferente. Sim. Mas é muito relativizado por conta realmente da pressão psicológica que cada pessoa já vai. Exatamente. Por conta do histórico de trauma de agulhas e afins, às vezes né? uma pessoa que viveu em emergência tomando bezetacil, cuidado, com essa pessoa não vai com paz e amor pra lá, né? Tomando bezetacil a vida inteira. Um exemplo que eu dei tolo. Não e eu me reconheço nesse exemplo. Por isso que eu fiz a pergunta, porque eu morro de medo de agulha. Sim. Então eu já ouvi várias vezes, né? Não, aí um procedimento estético minimamente invasivo. Sim, minimamente invasivo como? Não, é um injetável vazio. Não, injetável tô fora. Tô fora porque eu passei minha infância tomando bezetacil e sei o quanto esse minimamente invasivo pode sofrer. Não adianta eu te dizer que é um queimado de maçã e você não vai acreditar, porque pra você sua lembrança é o bezetacil. Não tem como, não tem pra onde correr. Mas, de fato, não dói como a bezetacil, né? Porque não entra em camadas. Não vamos nem comparar, que não existe o comparativo. Fique tranquila. Seria uma dor mais próximo do que seria fazer uma tatuagem? Não seria como um beliscãozinho, porque a agulha é bem fininha. Isso eu tô falando em casos de uma enzima para gordura, que são várias aplicações. Mas, por exemplo, emagrecimento, eu aplico ali intramuscular no bumbumzinho para questão de emagrecimento. Na antisepatida, do Mounjaro atualmente, é apenas uma picada numa região para poder atuar no corpo. Então, realmente é bem rápido, bem indolor praticamente. Até a automodelação, que mexe com a cartilagem, né? O paciente, como eu aplico a anestesia no local, que aí nessa hora, eu digo a você que a anestesia é mais chatinha, porque tem um ardor, não é dor. O líquido entrando dá uma ardência. A anestesia que é chata, mas o procedimento em si, nada, ninguém sente. Dos procedimentos que você faz, o único que precisa da anestesia é a a automodelação? Que é anestesia local. Não tem nada sobre o corpo, não. Anestesia na região, por conta da cartilagem da orelha mesmo, que pede. Entendi. Então, para quem tem um pouquinho de medo, para quem tem ali... Desbloqueia. O que você pode dizer para essas pessoas, para que elas... Vai, respira fundo, pensa no seu objetivo final e vai. Acontece,
esse bloqueio psicológico, mas você vai desbloquear quando você vê o resultado e quando você principalmente vê a finura da agulha, gente. Não se compara a nada, é mais psicológico mesmo. Então, assim, vai pensando no que você quer, no que você deseja pra você, se olhar no espelho, algo que você quer tratar, se sentir bem, né? E esquece que isso é um detalhe de verdade mínimo, diante do resultado que a pessoa tem. É, de verdade. Maravilha, maravilha. Então, qual que seria o recadinho final, qual que seria o conselho final para que você pudesse trazer para as pessoas que têm ainda, né, vontade, né, mas ainda não foram sequer conhecer, foram sequer fazer uma avaliação, Sim, né, sim. por conta de receios, por conta de preconceitos. O que que você pode trazer para que essa pessoa realmente se desbloqueie e vá, né, potencializar aí a sua autoestima, potencializar a sua versão, né? Isso, acho que, como você falou, a palavra versão. Acho que é muito sobre você querer se imaginar como você quer se ver, né, no futuro. Se, por exemplo, aquele sobrepeso me afeta, então eu vou querer continuar naquilo, ou eu vou escolher o outro difícil? Porque eu digo muito que a vida é sobre escolher os caminhos difíceis. Tudo é difícil. Então vamos escolher o difícil da Qual o gente. difícil que você quer, né? Se você quer o difícil de enfrentar aquela jornada, aquela caminhada, de diminuir medidas, diminuir peso, ou se você quer o difícil de continuar se olhando no espelho e não se sentir bem. Então acho que é muito sobre você escolher o seu difícil e levar isso para sua vida, para tudo, né? Como muita gente também tem a questão do pessoal, escolhe se está no casamento ou divorcia, veja qual é o seu difícil mais conveniente. Sobre a autoestima também é a mesma coisa, se mantém naquele emprego também ou se não mantém, qual é o seu difícil. Então, acho que é muito sobre você saber olhar para dentro de si e veja, olha, se tá insuportável, realmente eu vou enfrentar. Porque tem muito disso, né? De dizer, tá insuportável para mim, eu vou enfrentar. Seja por questão de, o valor, o tratamento do valor, ou seja até pelo meu medo de bloqueio psicológico, mas eu digo, quando para a pessoa chegou no limite, eu lhe digo, ela enfrenta. E acho que às vezes é desnecessário esperar até chegar nesse limite, porque quando chega no limite é porque já tá um fardo, já tá uma crise de ansiedade gigante. Então, até por uma questão de amor consigo, não espera chegar nesse limite para poder dizer, vou enfrentar. Se autoavalia antes, para poder até a caminhada ser mais leve. E até em busca desse resultado, que muita Sim. gente já vão com esse fardo do chega, aí quando vai nesse fardo do chega, quer com ansiedade aquele resultado. Sendo que se ela tivesse ido antes, não ia ter tanta ansiedade, porque ela estava indo ali tranquilamente. Então, tem essas duas situações, essas duas vertentes aí. Para chegar no pior cenário para Sim, conseguir reverter, né? isso, e querer reverter depressa, porque não tem como. De uma maneira duradoura, de uma maneira real, verdadeira, de um profissional estético entregar um resultado, não tem como ser algo imediato. Não existe isso. Quem lhe prometer com um mês que vai lhe dar um corpo de Cinderela, digo que não tá dentro do padrão. Algo de errado não está certo. Entendeu? Que é uma construção. Assim como o corpo chegou naquele momento Sim, de uma construção, não foi do dia para noite. Então também não é do dia para noite que o corpo, sua face, enfim, tudo vai se resolver, né? Então tem que ter um tempo de espera, tem que ter a paciência, aliado ao tratamento estético e obviamente a sua qualidade de vida, né? Como você vai atuar com ela no seu dia a dia. Maravilha. Maravilha. Então, se você tá aí em dúvida, se você está aí com medo, né? Se você está pensando em fazer algum tratamento estético, o melhor que você faz é ir logo fazer uma avaliação. Correndo. Não deixe para o verão, não. Até porque é a vida inteira, né? Só sobre o verão se cuidar. E perfeito, né? Estamos aí às portas do verão, então se você quer desfilar na praia aí, é melhor o quanto antes, porque você vai ter um resultado melhor. Com certeza, absoluta. Então, procurem urgente no @ que está aqui, vai lá no direct, no link da bio que está lá, né? Procura e marca logo sua avaliação para que você se sinta cada vez mais poderosa, para que você possa ser mais com autoestima elevada, para que você se sinta realmente cada vez mais segura de si. Sim, né? com certeza. É sobre você se olhar e dizer, estou bem, eu quero isso pra mim. E tá tudo certo. Maravilha. Então, se você quer ver você assim e quer ver outras amigas assim também, encaminha também esse episódio para outras amigas, para que elas vejam o quanto é simples e fácil fazer um procedimento estético com pessoas que entendem e estudaram para isso.